Fala, amante do idioma, de volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver aqui como é que ocorre aqui no Fox News, que é um jornal dos Estados Unidos, e eu vou estar passando aqui, né, uma conversação, né, que ocorreu lá com um senador, né, de lá dos Estados Unidos, criticando a atuação, né, do Joe Biden. A gente vai ver aqui alguns vocabulários, tá? E aí eu vou estar passando aqui junto com você, a gente vai estar acompanhando aqui na tela, e eu quero que você aprenda aqui alguns vocabulários interessantes, como eles se pronunciam, né, para poder estar falando aí certas coisas, tá? Então, vamos para o vídeo, sem mais delongas, me acompanhe e vamos continuar. If you missed it, President Biden is vowing to completely ban drilling and shut down coal production plants across the country ahead of tomorrow's midterm elections. And the fierce backlash has the White House on cleanup duty. Good morning. This is where things get tricky for the president, trying to build enthusiasm among progressives without alienating voters who are concerned about rising prices, especially when it comes to energy. Now, here he was in New York over the weekend. There is no more drilling. I haven't formed any new drilling. That was before I was president. We're trying to work on that, get that done. But that anti-drilling stance comes as gas prices are still unusually high. The president points out that they are well below their peak back in June, tweeting this. Right now, the most common price at gas stations across the country is $3.19 per gallon. That's progress. Bom, então vamos explicar aqui o diálogo, né? Vou aqui estar explicando. Mas antes, eu gostaria de pedir a você ainda que não é assinante do canal, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Se você quer aprender inglês, tá? Você está no canal certo e aqui a gente trata de diversos assuntos, tá? Diversos conteúdos aqui para a gente poder estar trabalhando. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui, né, a conversação. Vou explicar tudo, né, que ocorreu dentro dessa conversa aí. Uma conversa aí, na realidade, um noticiário, né, de um jornal, onde a gente vai estar vendo aqui algumas coisas interessantes. Então, vou passar aqui toda a explicação, depois eu vou passar novamente o vídeo lá para o final, para que você possa, né, depois da explicação aqui, entender claramente, como de praxe, tá? Então, ó, mention, o título que eu coloquei aqui, né, a gente tem mention angered, né, angered, alright? Mention angered by disgusting Biden comment, ok? Então, Manchin é o nome do senador, né, que é Joe Manchin, né, Joseph Manchin, é o nome do senador americano, né? Então, Manchin, que é o nome dele, né, se irritou com o discurso nojento de Biden, né, ou o discurso deplorável, né, o disgusting, ele vem de deplorável, né, nojento e tal. Então, Manchin angered by disgusting Biden comment, tá? Manchin angered by disgusting Biden comment, alright? Então fica dessa forma. Bom, então aqui a gente tem, né, a introdução, né, do jornal, né, que uma mulher ela anuncia aqui falando, né? If you missed it, President Biden is vowing to completely ban drilling and shut down coal production plants across the country ahead of tomorrow's midterm elections, and fierce backlash has the White House on cleanup duty. É uma frase bem grande, né? E a gente vai estar trabalhando aqui. O que é que significa isso, né? If you missed it, né? Se você não lembra, ou se você, né, no caso aqui, if you missed it, né? Se você se perdeu, né, tipo na informação, ou se você não lembra, né, nesse caso, o presidente Biden está prometendo completamente, proibindo, né, está prometendo proibir completamente esse drilling seria basicamente a perfuração, né? E fechar as produções de carvão, né, das empresas de carvão no país, né? Across the country. Ahead of tomorrow's midterm elections, né? À frente aí no meio das futuras eleições,
and fierce backlash, né? Que é um retrocesso bárbaro, né? Que a Casa Branca, né, tem um dever de limpar, tá? Então, basicamente é isso, né? Se você não acompanhou, né, o presidente Biden está prometendo completamente proibir a perfuração e fechar as produções, né, de carvão, né, das empresas de carvão no país, à frente, né, das futuras eleições, no meio das futuras eleições, no caso, né, retrocesso bárbaro, a Casa Branca tem o dever de fazer a limpeza, né? Basicamente é isso aqui. Então vamos entender aqui o seguinte, algumas coisas que eu separei. O desgaste, no caso aqui é disgusting, né? Disgusting quer dizer nojento, deplorável, tá? Disgusting. To ban, esse verbo to ban é o verbo proibir, como a gente pode ver aqui, ó, ban, né? Ó, ban quer dizer proibir, né? Ban. A gente tem também drilling, que é perfuração. Drilling também pode ser exercício, tá? É um exercício de repetições. A gente faz muito isso para aprender idioma, chamado drill, né? O drill ou drilling, tá? São exercícios geralmente, né? Exercícios que você vai repetindo ali. Então, também é conhecido como perfuração. Então, tem esse significado também. Nesse caso da política, é perfuração, né? A gente tem ali extrapolação, perfuração dos gastos econômicos, você usa drilling, tá? A gente vai ver muitas nomenclaturas aqui da política, tá? E aí vem aqui dizendo, né? And shut down, né? Shut down coal, né? Shut down coal production plants across the country, né? Shut down, a gente tem aqui, ó, shut down é um phrasal verb que quer dizer fechar, né? To shut é fechar, to shut down também, fechar, né? No sentido mais assim, retrata muito, é muito usado no meio político, né? Para tipo assim, fechar a economia, as portas, é coisa assim mais abstrata, né? Não é muito usado assim no aspecto tipo de fechar uma porta, é mais naquela questão de fechar uma empresa e tal, desse aspecto, shut down, mas significa fechar, né? Como nesse caso, coal, né, que quer dizer carvão, né? Como a gente pode ver aqui, tem aqui, ó, carvão, coal. Production plants. Plants, nesse caso, se retrata a fábricas, empresas, tá? Então, é de produção, no caso, produção de carvão, é o que ele pretende fechar. Né? Across the country, né? No país, né? Across the country, ok? Aí, ahead of, né? À frente de, ahead of, tomorrow's midterm elections. Tomorrow midterm election, tipo, seria no meado das futuras eleições, tá? À frente do meado das futuras eleições. O midterm seria os meados, né? Meados do semestre. A gente tem aqui, né, midterm, metade do período do semestre, meados, tá? Midterm, basicamente a gente traduz como meados, tá? Ahead of tomorrow's midterm elections, ok? E aí a gente tem and fierce backlash, né? Fierce backlash significa um bárbaro retrocesso, né? O fierce é bárbaro, né? Bárbaro, no aspecto, né, de feroz, né, ruim, tenebroso, fierce, né? Backlash quer dizer retrocesso, né? Backlash, ok? Backlash. Então, fierce backlash é um bárbaro retrocesso, um retrocesso ruim, tá? Escabroso, né? Seria fierce, tá? Fierce dá essa ideia, né, de escabroso e tal. Backlash significa aqui, o backlash tem um significado de retrocesso, beleza? Aí, né, finalizando, has the White House on cleanup duty. Né, a Casa Branca tem o dever, né, o duty. Duty também significa imposto, tá? Imposto, dever, tá? Obrigação, duty. Né? O cleanup vem do verbo limpar, né? Fazer a limpeza, to clean up. White House
é a Casa Branca. A Casa Branca é tipo, aqui no Brasil é como se fosse um plenário, né? Então, a White House nos Estados Unidos eles chamam de Casa Branca. A gente conhece, né? The White House on Cleanup Duty, ok? Então, temos aqui, né, os esboços, né? Disgusting, nojento, deplorável, to ban, que são os vocabulários, né, que a gente tem para essa parte do diálogo, né? O drilling, né, que seria perfuração, pode ser também exercício, nesse caso seria perfuração, perfuração de gás, né, ultrapassagem nesse aspecto. To vow é o prometer, né, fazer uma promessa. Call, carvão. Midterm, metade do período, semestre. Fierce backlash, né, fierce backlash, que é um bárbaro retrocesso, um retrocesso ruim, né, nesse aspecto. E o duty, a gente tem dever, obrigação, né, imposto. Esse dever não é o verbo dever, tá? Eu devo, você deve, não. É um dever mesmo assim, o dever de obrigação. É um substantivo, não seria um verbo, tá? O duty, ele é um substantivo. Então, esse dever não é o verbo dever. É dever de obrigação, tá? Tem até o sinônimo aqui, ou também imposto, tá? Vamos para outra parte aqui, onde o jornalista ele fala assim, né? Good morning, this is where things get tricky. For the president try to build enthusiasm among progressives without alienating voters who are concerned about rising prices, especially when it comes to energy. Now here he was in New York over the weekend. Né? Então, essa foi a frase aqui do jornalista, né? Good morning, this is where things get tricky for the president to try to build enthusiasm among progressives without alienating, né? Ou alienating voters, né? Alienating voters who are concerned about rising prices, especially when it comes to energy. Now here he was in New York over the weekend. Tá? Frase bem longa também, né? Então, ele diz assim, ó, bom dia, de primeiro cumprimento, né? Bom dia, this is where things get tricky for the president, tá? This is where things get tricky for the president. Try to build enthusiasm among progressives without alienating voters, né? Vamos com calma aqui, tá? Então, primeira parte aqui, ele diz assim, ó, isso é, né, ele dá o bom dia e diz, this is where things get tricky for the president, tá? Isso é onde as coisas complicam, né? O get tricky quer dizer complicar, tá? To get tricky. A gente vai ver isso aqui no esboço, tá? No vocabulário. Então, this is where things get tricky, né? Isso é onde as coisas complicam, né? Para o presidente. For the president, try to build, né? Tentando construir, né? Complica para o presidente, tentando construir entusiasmo entre progressivos sem eleitores alienados, né? Então, try to build enthusiasm among progressives without alienating voters, né? Então, tentando construir entusiasmo entre, né, progressivos sem eleitores alienados. O among, né, ele é muito usado, ele quer dizer entre. A gente tem o between e tem o among. Among é entre vários. Between é entre duas pessoas ou duas coisas, tá? Então, quando você usa o entre, né, eu estou entre a cruz e a espada. Nesse caso, você usa between, né? Agora, quando eu falo eu estou reunido entre amigos, são várias pessoas, você usa among, tá? Então, por isso que ele fala entre progressivos, tá? Ou poderia ser também progressistas, né? Among progressives without alienating voters, tá? Então, alienating voters é eleitores alienados. Who are concerned about rising prices, especially when it comes to energy. Né? Vamos com calma aqui também, ó. Who are, né, que estão preocupados. Concerned about. Concerned about é preocupado, né, com, no caso. Concerned about é preocupado com. Rising price, né, o aumento dos preços.
especialmente, when it comes, quando isto vem, né, to energy, para energia. E aí, né, deixa eu colocar aqui, e aí ele fala assim, now, here, he was in New York. Né? Agora, aqui ele estava em Nova York. Over the weekend, né? No final de semana. Isso o jornalista falando do Biden, tá ok? Então fica dessa forma, né? Ele dá um bom dia e diz, isso é onde as coisas complicam para o presidente tentando construir entusiasmo entre progressivos sem eleitores alienados que estão preocupados com o aumento do preço, especialmente quando isto vem para a energia. Agora, aqui, ele estava em Nova York no final de semana. Então, ele fala isso aí, beleza? Então, aqui a gente tem os vocabulários, né? To get tricky, né? To get trick, que é ficar complicado, né? Fica complicado ou complicar. É o verbo complicar ou fica complicado. Então, fica complicado para o presidente, né? To get trick. É um phrasal verb aí bem usado, bastante legal aí, para aumentar o vocabulário. Enthusiasm, né? Enthusiasm quer dizer entusiasmo, é bem parecido, né? E aqui a gente tem ó, alienating voters. Alienating voters. Os britânicos falariam alienating voters, né? Alienating voters. Mas os americanos alienating voters, né? Alienating voters é eleitores alienados. Às vezes acontece quando você vai estudando, né, as duas pronúncias, acaba às vezes dá uma travada ali na hora, o cérebro fica, pronuncio de que forma e tal. Agora, quando você já acostuma já com a pronúncia, é bem legal, porque aí você já é programado para fazer, para falar daquele jeito lá, tá? Concerned about é preocupado com, é o sinônimo de worry about, né? To worry about, né? Don't worry about, não se preocupe, é o mesmo também o sinônimo don't concern about, né? To concern é preocupar-se, to concern about something, preocupar-se com algo. To worry about something é um sinônimo também. Você pode usar to worry about ou concern about, ok? Então, concerned é bastante usado também, mas geralmente a gente conhece muito worry about. Worry about, todo mundo, né, já conhece bastante assim. Quem está acostumado a ouvir bastante inglês sabe disso. O Joe Biden, ele diz assim, né? There is, ele usa o verbo there is, né? A gente tem um there is aqui, ó, o verbo haver, né? There is no more drilling, né? Não há mais perfuração, né? There is no more drilling, né? Drilling, ok? There is no more drilling. I haven't formed any new drilling, tá? Então ele fala, eu não formei nenhuma nova perfuração. I haven't formed, né? I haven't formed any new drilling, ok? E segue dizendo, that was before I was president, we're trying to working on that get that done, ok? Então, isso foi antes que era presidente, né? Antes de ser presidente, nós tentamos trabalhar duro, né? Para conseguir isso, né? Para obter isso aí, né? Então, conseguir que seja feito, tá? O to get that done. Então, trabalhamos para conseguir com que seja feito, para que não haja a perfuração ali dos gastos, né? To get that done é um phrasal verb que significa conseguir que isso seja feito. To get that done, né? Como o Biden usou aqui, ó, get that done, tá? Então, ele fala we're trying to work on, né? To work on é trabalhar duro em prol de algo, né? Você usa work on, né? I'm working on it, né? Eu estou trabalhando duro nisso. I'm working on in this project, né? Eu estou trabalhando duro neste projeto. Então, to work on é trabalhar duro sobre algo, sobre alguma coisa. Então, we're trying to work on that get it done, tá? Estamos trabalhando, no caso, estamos tentando trabalhar, né? Estamos tentando trabalhar duro para conseguir que isso seja feito, tá? Get that done, para conseguir com que isso seja feito, ok? Então o Biden diz isso, né? Não há mais perfuração, eu não formei nenhuma nova perfuração, né? E fala aqui também aqui, ó,
That was before, né? Isso foi que eu era presidente. Nós estamos tentando, né? Isso foi quando era presidente, antes de ser presidente, né? Isso foi antes de ser presidente, de eu ser presidente. E nós estamos tentando trabalhar duro para que isso seja feito. Alright? There is no more drilling. I haven't formed any new drilling. That was before I was president. We're trying to work on that, get that done. Alright? Então fica dessa forma. Finalizando aqui, a gente tem o outro diálogo, né, que fala assim: But that anti-drilling, its stance comes as a gas price are still unusually high. The president points out that they are well below their peak back in June, tweeting this right now. The most common price at a gas station across their country is $3.19 per gallon. That's progress, right? Então essa foi a frase que ele fala aqui, o jornalista, né? Vamos ver aqui alguns vocabulários. A gente já sabe que é drilling, né? O drilling significa, né, a perfuração. Né? Anti-drilling seria a antiperfuração, né? Mas aquela antiperfuração, né, vem, né, da postura. Stance é postura, né? A gente tem aqui, ó, stance, postura, posição, posicionamento. Então, vem de um posicionamento, ou postura, ou posição, né, dos gases, quanto com os gás, né, preço dos gases, né, no caso. Então, ele diz assim, né, mas aquela antiperfuração vem no posicionamento quanto, né, o preço do gás e que ainda estão altamente unusually, né, a gente tem extraordinariamente alto, tá? Que ainda estão, os preços dos gases que ainda estão extraordinariamente alto, tá? E aí ele segue dizendo, né, o presidente aponta, the president points out, né, o presidente aponta que that they are well below, né, que eles estão bem abaixo that peak, né, do seu auge, né, do auge deles, né, do pico deles, né, their peak back, alright? The peak back, o auge anterior, né, dos fundos ali. In June, né, em junho, tweeting this right now. Ó, ele inclusive mostra até na figura, você vai ver o Twitter, né? Tweeting é o verbo tweetar, né? Tweet é tweetar. Tweeting é tweetando, né? In June, tweeting, né? Tweetando this right now. Tweetando isso agora mesmo, né? The most common, e aí você pode ver a figura aí, no final do vídeo você vai ver o Twitter do Biden, né? E tem lá isso aqui, né? This right now, né? The most common price at a gas station across the country, tá? The most, a gente tem um superlativo aqui, ó. The most common, tá? Price. The most common price. Então, tweetando isso agora mesmo, o preço mais comum, né? Era a gas station, né? No posto de gás, tá? De combustível, né? Gas station no país, tá? Então, o maior preço, o preço mais comum, né? No posto de combustível no país é de $3.19, né? 3,19 per gallon. Aqui é bem simples, né? Por galão. Per gallon, tá? Gallon, ok? Por galão. E aí ele diz, that's progress, né? Isso é progresso. Então, aqui foi o que Biden tweetou, né? Então, a gente tem aqui os vocabulários, né? O anti-drilling, que é antiperfuração. Stance, como a gente pode ver, postura, posição, posicionamento, stance. Unusually, excepcionalmente, extraordinariamente, né? É um advérbio. O peak, a gente tem pico, auge, tá? Peak. Point out é o verbo, né? Point out, apontar. Inclusive, a gente tem que ter o to para colocar no infinitivo. To point out, né? Ou to point out, como os
americanos gostam de falar, to point out, é apontar, né? O verbo apontar, tá? Nesse sentido, tipo, as coisas apontam que vão dar positivo, é nesse sentido, não é apontar, nesse sentido de você apontar o dedo, você usa simplesmente o point, né? Mas o point out, ele dá mais essa ideia de você apontar um fato, tá? As coisas apontam que vão melhorar, entendeu? Então, é nesse sentido, to point out, o out, né, ele dá essa ideia aí, tá? E o common, né? Common, trivial, comum, tá? Vem common, né? Common. Alright, então fica assim esse diálogo, né? Como a gente viu, but the ant drilling, its stance comes as a gas price are still unusually high. The president points out that they are well below their peak back in June 20 it is right now. The most common price at a gas station across the country is $3.19 per gallon. That's progress. Ok. Então são, né, o que eles falaram aqui, né? O jornalista disse. E aí, como eu falei, né? Mas aqui, né? Mas aquela antiperfuração vem se posicionando nos preços dos combustíveis, que ainda estão extraordinariamente altos. O presidente aponta que eles, né, estão bem abaixo do pico, né, do auge, tá? Em junho, né? E aí coloca, tweetando isso agora mesmo, o maior, ele coloca na hora que ele está falando, tem um Twitter lá que ele viu e ele fala, né? O maior preço comum, né? No posto de combustível no país é de R$ 3,19 por galão. Isso é progresso. A gente viu aqui como é que funciona, né? Os diálogos, aprendemos aqui alguns vocabulários. Vai estar aí o PDF para que você possa também acompanhar. Você pode imprimir também, vou deixar aí na descrição, tá? Para que você possa aí, caso queira, imprimir e estar acompanhando também o diálogo através do PDF. E também pode estar extraindo ali com um marcador de texto, né? Algumas palavras ali que você, alguns vocabulários que você queira extrair e frases para poder também aprimorar o teu vocabulário e poder, né, dialogar melhor aí com mais vocabulário, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. See you! Bye, bye!